Gravar. Agora sim, gravando. Vamos continuar aí falando sobre causas de extinção dos contratos. Então falamos sobre a primeira, nulidade e anulabilidade dos contratos, não é isso? Vamos falar na segunda causa, que não é uma causa natural, né? Por quê? Porque, lembra, quando nós estudamos vício redibitório, eu falei para vocês que ninguém compra alguma coisa, ninguém usa, adquire, investe dinheiro em algum objeto para não usar por um tempo mínimo ali esperado. Mas muitas vezes acontece, algumas vezes acontece, do objeto possuir algum vício oculto que impede a plena utilização da coisa. E se a minha intenção é redimir o contrato, lembrem, nós temos o material, ele explica, deixa eu ver se eu acho aqui o nosso material, aula, vício, promessa de falso terceiro. Olha só, o nosso material, né, o que eu compartilhei com vocês, ele fala sobre vício redibitório e ele deixa claro que um dos requisitos, esse aqui é o material de vício redibitório, tá, pessoal? Um dos requisitos, né? Um dos requisitos para que ocorra, né, para que se caracterize o vício redibitório, deixa eu ver aqui, consequência, ações, cadê? É que no momento da tradição, deixa eu ver onde é que está aqui, contrato, blá, blá, blá. Aqui, ó. Quando eu trabalhei sobre os requisitos, lembra? Eu falei aqui, ó, que a coisa possua um defeito grave existente no momento da tradição. Ok? Então, lembrem que para poder falar em vício redibitório, quando eu celebro, quando eu faço a entrega da coisa, o vício já deve estar presente na coisa. Não é possível, portanto, pensar que o vício redibitório venha a causar a extinção de um contrato após a celebração. Então, é por isso que também o vício redibitório ele está classificado aqui, ó. O vício redibitório. Por isso que o vício redibitório ele está classificado como causa anterior. Aqui, ó, redibição. Aí você vai me perguntar por que, Leonardo? Porque o vício oculto ele já deve estar presente na coisa, ou seja, existir no contrato antes da celebração, tá bom? Então, por isso que a redibição também é classificada como uma causa de extinção do contrato não natural, posterior, presente antes da celebração. Ok? E existe ainda uma terceira situação, né? Volto a dizer para vocês que não é comum, mas pode estar presente. Não é comum, meus amigos, que nos contratos... Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma pergunta. Professor, mas a redibição também não leva à resolução do contrato? Benjamin, eu vou falar sobre isso, tá? Nós temos um problema de utilização dos termos dentro dos contratos, em que nós chamamos tudo de rescisão contratual. Tudo é rescisão contratual, tudo é rescisão contratual. O que está sendo proposto aqui para vocês, o que eu estou apresentando, é uma forma de poder
identificar através do modo que esse contrato foi extinto, para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Quando alguém se referir para vocês, por exemplo, olha só, o Leonardo tinha um contrato com o Benjamin que foi redibido. Eu acho que é redibido. Bom, que houve a redibição. Observa que exatamente quando a pessoa fala assim, ó, redibição, já vem exatamente na sua mente a ideia de que foi celebrado um contrato e o objeto que era o objeto do contrato, ele possuía um vício oculto e por isso o Leonardo devolveu o dinheiro e o Benjamin a coisa. Essa é a ideia de usar o termo correto, dentro de um contrato. Quando eu digo assim, olha, o contrato foi extinto em razão de uma nulidade, automaticamente vem à minha cabeça situações que operaram a anulabilidade ou a nulidade do contrato, ok? A mesma coisa vai acontecer, Benjamin, quando eu falar o seguinte, o contrato foi extinto em razão do arrependimento. Eu tenho que ter em minha mente que o contrato, quando foi celebrado, as partes já inseriram uma cláusula prevendo a possibilidade de arrependimento. Prevendo a possibilidade de arrependimento. Olha um exemplo clássico. Eu celebro um contrato com você, Benjamin, alugando teu pop. Ok? Eu digo assim, ó, Benjamin, eu preciso do teu pop para poder fazer a decoração. Isso é muito comum em decoração, né, de apartamento, de festas, por exemplo. Eu alugo o teu pop para fazer a decoração do meu salão de festas durante um ano ao valor de R$100 por mês. Ou até enquanto nos for interessante, mediante, né, a notificação com antecedência mínima de 30 dias. Isso é um exemplo de uma cláusula de arrependimento. Olha só, nós firmamos um contrato de um ano, você vai permitir que eu fique com o seu objeto de decoração durante um ano, e eu vou te pagar por esse objeto R$100 por mês. Só que no contrato nós já inserimos uma cláusula de arrependimento. Essa cláusula diz o seguinte, o contrato é de um ano, salvo se um dos dois se arrepender. Se eu me arrepender ou se o Benjamin se arrepender, a gente encaminha uma carta, que é a notificação, informando do arrependimento e encerra o processo. Encerra o contrato. Encerra o contrato. Por isso, a cláusula resolutiva de direito de arrependimento, ela também é anterior. Por que nós chamamos que ela é anterior? Porque, primeiro, a cláusula de arrependimento ela precisa ser expressa no contrato e ela não pode ser subentendida, ou seja, não é uma cláusula implícita. Ei, caramba! Ela não é uma, deve ser uma ela deve ser uma cláusula explícita no contrato. Não é possível que se presuma, não há presunção de cláusula de arrependimento, tá bom? As partes podem pactuar o direito de arrependimento de um contrato. Tal cláusula, para ter validade, deve ser expressa no contrato, não se admitindo a presunção da mesma. Então, eu não posso presumir que as partes queriam ou desejavam inserir a cláusula. Se ela não estiver expressa no contrato, eu, Leonardo, terei que ficar com o seu bonequinho durante um ano, você terá que me ceder ele durante um ano e eu vou ter que pagar os R$100 mensais durante um ano. Tudo bem? Então, quando nós separamos a nomenclatura dos modos de extinção do contrato, é para que a pessoa que leia e tecnicamente veja aquela redação, ela compreenda o que aconteceu. É óbvio que se eu falar de rescisão de um modo genérico, que é o que acontece, todo mundo vai entender que o contrato foi extinto.
Mas ele foi extinto de que modo? Aí eu tenho que investigar. Por exemplo, se eu falar assim, ó, houve a resilição do contrato de locação entre Benjamin e Leonardo. Automaticamente vocês devem lembrar do 472 e 473. Observem, colegas, que no presente caso, a lei já usa o termo resilição, ó. Resilição. E é por isso que aqui, quando eu vou falar em uma situação em que as partes resolveram encerrar o contrato na seguinte situação, vamos imaginar, não há cláusula de arrependimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Olha só. Eu estou com um caso aqui agora, contrato de locação. Vocês podem ver aqui, contrato de locação. Esse contrato, ele não possui cláusula de arrependimento. O contrato, ele tinha o início em 21 de 11 de 2019, com data de encerramento em 20 de 11 de 2020. Nós estamos no mês 5, então nós teríamos aí mais 7 meses, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses de vigência do contrato. Contudo, o inquilino, em razão dessa situação toda que está acontecendo, ele disse, olha, não vou permanecer no imóvel até o fim do contrato. Deixa eu ver aqui onde é que está a cláusula de multa. E eu tenho uma cláusula de multa aqui. Agora. Okay. Bom, tá, é um pouco grande aqui, eu não vou conseguir ler agora onde fala a multa, mas provavelmente a multa ela corresponde a 30% do valor equivalente a um ano de contrato. Provavelmente eu devo ter colocado isso, 30%. Então, se o valor do contrato mensal era R$1.000, o total de um ano é 12 mil, 30% de 12 mil é R$3.600. Provavelmente essa é a multa para extinção do contrato, tá bom? O que a proprietária do imóvel, minha cliente, ela mandou aqui? Ela mandou uma lista. Por quê? Porque mesmo existindo uma multa, ela acha por bem, a inquilina, que em razão da situação, a inquilina não deve arcar. Eles entraram em um acordo para poder extinguir esse contrato de locação. E ela me enviou para que eu faça o distrato. O que ela quer que conste no distrato? Vou ler para vocês o que está escrito aqui. Ó. Isso aqui é as orientações do inquilino. Desculpa, da proprietária do imóvel. Ela diz, olha, o mês que venceu 21/4 está vencido, então tem que constar que a inquilina vai pagar o mês 21/4 e 21/5. O proporcional do IPTU, ela tem que entregar as chaves dia 21/5 de 2020. Ela deve apresentar à inquilina o consumo final da energia e pedir o desligamento, né? O padrão lá é ligado em nome da inquilina, então ela deve apresentar o consumo final e o pedido, a solicitação junto à Energisa de desligamento. E aí ela botou aqui, ó, constar no acordo o valor da multa e constar que foi dispensado
da cobrança da multa. Então, o que aconteceu nesse caso concreto? Eu estou trabalhando hoje nisso, chegou hoje para mim esse distrato para eu fazer, que é exatamente o que está no 473. Extinção do contrato por iniciativa unilateral ou de ambas as partes. Ou de ambas as partes, que é o que aconteceu. Então, o Benjamin, nesse caso, eu vou dar o nome assim, ó, exatamente o nome que consta na lei. Eu vou chamar assim, ó, distrato. Como eu também poderia chamar de resilição. Resilição. Então, quando eu falo que o contrato, que houve uma resilição contratual, eu tenho que automaticamente formar a ideia, primeiro, de que não era um contrato válido. Segundo, que não existia cláusula de arrependimento, não aconteceu qualquer causa de nulidade ou anulabilidade, mas que as partes decidiram por encerrar o contrato antes do seu encerramento. Natural, óbvio, né? Então, as partes decidiram pôr um fim ao contrato antes que ele produzisse todos os efeitos. Porque nesse caso aqui, ó, o contrato deveria se seguir até o dia 20 de novembro de 2020. Até o dia 20 de novembro de 2020, o que não aconteceu, mas as partes decidiram encerrar o contrato antes do esperado, ok? Então, quando eu falo, olha só, houve uma resilição dos contratos, automaticamente me surge a ideia de que as partes. Então, quando vocês ouvirem assim, ó, houve uma resilição, surge aquela acordo. Para encerrar o contrato, tá bom? Acordo para encerrar o contrato. Em algumas situações, excepcionalmente, é permitido que apenas uma das partes vá lá e encerre o contrato, tá? Então, essa é a resilição unilateral. Excepcionalmente, a lei pode permitir, ou mesmo o contrato pode permitir, e isso que uma das partes encerre o contrato. Ok? Resilição. Alguma dúvida com relação à resilição? Não? Então vamos lá. Resolução. O que é a resolução de um contrato? A resolução de um contrato, ela é quando acontece a resolução quando uma das partes descumpre o contrato. Descumpre o contrato. Vamos lá para esse caso aqui, ó. Ok? A parte, né, um dos contratantes, no caso o inquilino, atrasou o contrato, o pagamento do dia 21 de abril. Dia 21 de maio, agora vence o segundo mês, sem que ela tenha feito o pagamento do dia 21 de abril. Mas observem que no contrato não há uma cláusula dizendo que com o atraso, o não pagamento de um mês de aluguel, o contrato já é extinto. A cláusula prevê que precisa do atraso de 3 meses, tá bom? Então, enquanto não ocorrer o atraso dos 3 meses, eu não posso dizer que há uma resolução do contrato. Mas a partir do momento em que eu insiro uma cláusula contratual dizendo o seguinte: se atrasar o contrato, as partes declaram que o mesmo será, que haverá resolução do contrato. Então, se existisse essa cláusula, se a pessoa descumprisse o contrato, não pagasse no dia 21, no dia 22 já não existia mais contrato. O contrato estaria resolvido, ou seja, já haveria
operado a resolução do contrato, tá bom? Então, isso é uma cláusula resolutiva expressa, né? E o que é uma cláusula resolutiva tácita? É o entendimento, pessoal. Olha só, eu não posso ser obrigado a manter um contrato em que a parte não cumpre, mesmo não estando expresso no contrato que ela tem que atrasar 2 meses, se o inadimplemento, o não cumprimento de uma das partes, ela gera prejuízo, eu tenho que ingressar com ação judicial dizendo, juiz, por favor, por desjudiciário, declare resolvido esse processo em razão do descumprimento, esse contrato em razão do descumprimento da parte, tá bom? Essa é a cláusula tácita. Ok? Alguma dúvida? Não? Beleza. Continuemos então. Rescisão. Como eu já até havia adiantado aí, pessoal, vocês vão ver que rescisão é um termo amplo, genérico, utilizado aí para poder se referir a qualquer forma de extinção do contrato. Então, tem que ter muito cuidado quando eu me deparar, ou mesmo quando eu quiser utilizar esse termo, porque ele é um termo genérico para se referir a todos os tipos, todas as formas de extinção do contrato. Só voltar aqui. Aí a pergunta, o Benjamin, você perguntou assim, ó, professor, a redibição também não leva à resolução do contrato? Não, porque olha só, muitas vezes, lembra que quando eu falei sobre vício redibitório, eu expliquei que muitas vezes o alienante, ou seja, a pessoa que vendeu, que alugou a coisa, sequer sabia da existência do vício da coisa, na coisa, né? Então, se ela não existia, se ela desconhecia, inclusive, o vício na coisa, como eu posso afirmar que ela descumpriu o contrato? Ela não descumpriu. Ela sequer sabia, né, da existência do vício na coisa. Então, eu consigo diferenciar redibição de resolução por essa ideia, por esse critério. Tá bom? Morte do contratante. Muito importante que vocês saibam aqui que a morte do contratante, ela automaticamente extingue os contratos personalíssimos. Anotem isso, tá? Anotem, façam essa observação. Os contratos personalíssimos se extinguem automaticamente, né, com a morte do contratante. Muitos contratos prevêem que, principalmente não, né, os contratos não personalíssimos, eles prevêem que os sucessores do contratante terão obrigação de cumprir os contratos por ele assumido, tá bom? Então, imaginemos o seguinte, a pessoa comprou uma casa e disse que ia pagar em 10 parcelas de 10 mil reais. Paga uma, e a casa já foi entregue, tá bom? Aí ele foi entregue, ele mora na casa, paga uma, paga duas, paga três, paga quatro, paga cinco e a pessoa falece. Observem que os herdeiros, eles herdam a casa e herdam também a dívida. Então, em tese, aquele contrato deve ser cumprido, porque não é um contrato personalíssimo, tá bom? Mas o contratante automaticamente extingue os contratos personalíssimos. Caso fortuito ou força maior, artigo 393 do Código Civil. Deixa eu voltar aqui para a gente dar uma analisada nele. Olha só o que diz o 393, ó. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Pessoal, caso fortuito e força maior é cláusula excludente de responsabilidade, tá bom?
lembrem, né, primeiro que há uma divergência, aí, uma briga na doutrina, o que é caso fortuito e o que é força maior, mas basicamente se diz que força maior é algo inevitável, tá? Mesmo que sua causa sendo conhecida, e aí ele dá o exemplo de um terremoto, e o caso fortuito é aquilo que é imprevisível, segundo os parâmetros do homem médio. O que é imprevisível, né? E o que é inevitável? Então, são situações que se debate, mas que para efeito prático, no nosso ordenamento jurídico, não tem diferença nenhuma, porque os dois excluem a responsabilidade pelos prejuízos, tá? Então, caso fortuito, força maior, também tem o condão de extinguir os contratos. Ok até aí? Ok? Alguma dúvida? Que eu vou falar de um outro tema aqui. Não? Tá. Dentro do Código Civil, ele traz como última causa de resolução dos contratos a onerosidade excessiva. Se vocês olharem os livros dos escritores, o professor Carlos Alberto Gonçalves, por exemplo, ele traz isso dentro de princípios. O professor Pablo Stouze e o Rodolfo Pamplona, eles trazem isso em um capítulo dentro do livro separado, eles não trazem dentro do grupos de resolução. Tanto é que aqui, ó, no nosso esquema, não há onerosidade excessiva, ó. Onerosidade excessiva. Né? Por quê? Porque o professor o professor Pablo Stouze e o Rodolfo Pamplona, eles entendem que a resolução em razão da onerosidade excessiva é o último dos remédios. Em razão do princípio da conservação dos contratos, o ideal é que você tenha um reequilíbrio dentro desse contrato. E realmente é o que geralmente acontece, tá, pessoal? O que geralmente acontece é uma adaptação do contrato à nova realidade. Mas deixa eu explicar para vocês o que é uma revisão ou resolução do contrato em razão da onerosidade excessiva. Quando as partes celebram um contrato, elas estão em determinada posição, em determinada situação em que elas, ao olharem para o futuro, elas não computam ou elas não avaliam situações que são completamente fora de um contexto, de uma possibilidade de acontecimento. E elas trabalham com isso para avaliar a sua proposta e a sua aceitação, para poder avaliar as condições de celebrar o negócio. O que acontece é que, no momento de execução desse contrato, muitas vezes essas situações se alteram e, com a alteração da situação das partes, o contrato se desequilibra e uma parte fica extremamente onerada, enquanto a outra não sofre qualquer modificação. Olhando para esse lado, se eu pensasse apenas no pactação servanda, que é os pactos devem ser cumpridos, independente de qualquer alteração, os contratos deveriam ser cumpridos. Mas, a partir da teoria da imprevisão e outras teorias, foram sendo desenvolvidas a ideia de que, se houver uma substancial alteração da condição de uma das partes, por uma situação extraordinária e imprevisível, que a coloque em uma situação de extrema desvantagem dentro do contrato, esse contrato pode ser repactuado. Né? Então, essa é a ideia. Já deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vi, e apesar de ter lido a decisão do nosso Tribunal de Justiça, ele não se referiu explicitamente à revisão em razão da onerosidade excessiva, mas é um caso em que é perfeitamente possível entendermos, que é perfeitamente possível avaliarmos e perceber a presença da possibilidade, né, dos requisitos da revisão de um contrato em razão da onerosidade excessiva.
Qual é o caso que eu estou me referindo? Aluguel no shopping. Aluguel no shopping. Deixa eu botar aqui, ó. Esse é o site do nosso Tribunal de Justiça. Shopping. Olha só. 15 de abril, pessoal. Olha só, tá com um mês essa decisão. Justiça autoriza o pagamento de 50% do valor do aluguel à empresa impedida de desenvolver as atividades. Depois vocês podem ler essa matéria, eu vou compartilhar no grupo, e lá da quinta vara para a quinta vara civil. Observem que essa situação, no meu entendimento, na minha visão, eu consigo enquadrar ela nos requisitos para a revisão. Olha só, quais são os requisitos possíveis para revisão ou extinção de um contrato em razão da onerosidade excessiva. Primeiro, vigência de um contrato comutativo ou de execução diferida ou de trato sucessivo. Nesse caso, locação é trato sucessivo. Ocorrência de fato extraordinário e imprevisível, Covid-19, que levou as autoridades públicas a diminuírem, né, a restrição de estabelecimentos. Considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução em confronto com o existente na ocasião da celebração. Olha só, quando está tudo aberto, tudo funcionando, o meu faturamento é um. Agora que tudo mudou, meu faturamento é outro completamente diferente. Que ocasiona o quê? O último requisito, onerosidade excessiva para um dos contratos e vantagem exagerada para outro. Olhem que o shopping deixa de ter vários custos com energia, com limpeza, com pessoal da segurança, enquanto a parte que loca a loja, ela mantém os mesmos gastos. Então, na minha visão, né, eu vejo sim a ocorrência, nesse caso, da possibilidade de revisão de contrato de locação em razão dessa situação. Mas imaginemos, por exemplo, um supermercado que paga aluguel, que tem sua loja alugada, que é na rua. Não houve alteração nenhuma, em tese, no seu estabelecimento. Por quê? Porque não houve restrição por meio do poder público ou alguma coisa do tipo. Então, para o supermercado que funciona na rua, não vejo alteração, né, que pudesse levar à revisão do contrato de locação. Quanto a loja de alimentação dentro do shopping, ela sofre um abalo, mesmo podendo trabalhar com delivery. Imaginemos ainda uma loja de vestuário, o impacto é maior ainda. Então, eu estou falando isso para vocês e referenciando, por quê? Porque é muito complicado nós imaginarmos uma solução para todas as situações possíveis, né, decorrente dessa alteração. Então, nós que estudamos, que temos que nos debruçamos um pouco mais sobre a relação contratual, é importante que sempre olhemos com um olhar um pouco mais crítico para qualquer situação que apresentem ou que se afigurem como salvadora da pátria. Não há solução que vai salvar a pátria, mas eu tenho que, com os instrumentos que eu já possuo, analisar caso a caso. Tá bom, pessoal? Então, quais são as possibilidades em razão, né, dessa situação? Eu posso resolver o contrato, extinguir, se não for possível manter, eu extingo o contrato, ou eu posso ainda alterar para tornar o contrato mais justo, mais adequado, que é o que diz o 480. Se no contrato as obrigações cobrarem apenas a uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja
reduzida ou alterada o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Tá bom, pessoal? Era basicamente isso que nós tínhamos para falar sobre a extinção de contratos. Como sempre, né, eu tenho procurado trazer para vocês o olhar do nosso tribunal aqui, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para o tema que está sendo abordado. Eu trouxe um julgado aqui do Tribunal de Justiça que fala sobre... do Tribunal de Justiça, que fala sobre a possibilidade de revisão de contratos, tá bom? Com base na onerosidade excessiva. Então, dei uma lida nessa ementa e eu também trouxe um exercício, né? Sempre procuro trazer um exercício de fixação, lembrando que esse exercício não vale nota, não vale ponto, mas é uma grande possibilidade, oportunidade de vocês aprofundarem ainda mais no tema. Elabore, né? Ou seja, para que vocês, para cada um de vocês, para que possam elaborar uma situação contratual que permitiria, segundo critérios legais, a revisão ou a extinção de contrato em razão da onerosidade excessiva. Vocês podem buscar aí, pleitear, né, criar uma situação para depois debatermos em cima dela. Leonardo, olha, você vê que está presente essa situação, não está presente, que a gente possa debater, tá bom? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Essa aula foi gravada e eu vou disponibilizar lá no YouTube aula extinção em razão da onerosidade, extinção dos contratos. Amanhã nós começamos a debater contratos em espécie. Primeiro contrato que nós debateremos, contrato de compra e venda. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até amanhã.